Aqui, a base para esses nossos encontros é a responsabilidade de entrarmos num estado novo de percepção de realidade. Algo que se torna possível quando há uma comunhão entre nós, uma verdadeira aproximação para esta percepção, para esta compreensão. Então, aqui nós temos algumas coisas já para antecipar para você. É importante que se diga isso, porque existe muita dúvida quanto a essa questão dessa assim chamada maturidade ou crescimento. Nós temos uma ideia de maturidade e crescimento nesse sentido da espiritualidade, nesse sentido do contato com o espiritual. E aqui nós vamos esclarecer para você algumas coisas. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, como alcançar a maturidade espiritual, ou como alcançar o crescimento espiritual, há uma certa confusão na cabeça das pessoas. E aqui a base dessa confusão é a ilusão dessa ideia de tempo para a execução disso. Para nós, o tempo ele é muito importante. Nós temos uma ideia de tempo, sempre para realizar alguma coisa. Então, se vamos construir uma casa, nós sabemos que nós precisamos de um certo tempo. Desde o projeto até a finalização daquela casa. Se nós vamos fazer uma formação, um curso, nós sabemos que nós vamos precisar de um tempo. Então, nós vamos ter que nos dedicar durante um certo tempo, estudando, até a formação acontecer. Quando planejamos algo, desde uma construção de uma casa até a formação de uma família ou um casamento, nós sabemos que isso tudo requer tempo. Mas aqui, quando nós lidamos com esse aspecto desse encontro com a realidade, com a verdade divina, e esse é o nosso propósito aqui nesse canal com você. Trabalhar com você esta visão da realidade, desta percepção divina, daquilo que trazemos, que por sinal desconhecemos. Nós também temos essa velha ideia, a ideia de um aprimoramento, de uma graduação, de passos gradativos, até chegarmos a esse objetivo, a esse propósito. É por isso que nós falamos de crescimento espiritual. É por isso que nós falamos de amadurecimento espiritual. Em geral, isso está ligado na cabeça das pessoas a uma capacidade de formação pessoal melhor. Então, como seres humanos, nós podemos melhorar de uma forma social, ética, moral e também espiritualmente. E aqui, espiritualmente, é aprendermos a lidar com as pessoas de uma forma melhor, sendo, na verdade, melhores pessoas. É isso que nós temos como ideia de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Então, esse modelo de amadurecimento espiritual ou crescimento espiritual que nós temos, ele se assenta na formação de uma pessoa. Assim, uma pessoa melhor é uma pessoa que está a cada dia se tornando mais espiritual.
e que está amadurecendo espiritualmente. Aqui nós usamos a expressão espiritual num sentido diferente desse, algo diverso a isso. Aqui o sentido real de uma vida verdadeiramente espiritual consiste na compreensão daquilo que nós somos, que verdadeiramente nós somos, quando esse sentido ilusório de uma identidade não está mais presente. Então, é nesse sentido que usamos aqui a expressão espiritual. Para nós, esse assim chamado espiritual mundo ainda é o mundo que o pensamento tem algo a dizer sobre ele, a falar sobre ele, a relatar sobre ele. Compreendamos uma coisa aqui: tudo aquilo que o pensamento compreende, apreende, percebe, idealiza, explica, tem daquilo uma imagem. Veja, tudo isso ainda faz parte do pensamento. E o pensamento lida com aquilo que a mente reconhece. Então vejamos uma coisa aqui: tudo aquilo que a mente reconhece é o movimento do pensamento. E aquilo que é o movimento do pensamento ainda é parte daquilo que esse sentido do eu, desse mim, dessa pessoa reconhece. O pensamento é algo que está dentro daquilo que é conhecido, daquilo que é perceptível e reconhecível. Então, se assim está isso ali, como parte do conhecido, aquilo ainda faz parte do movimento do pensamento. Assim sendo, aquilo não é realmente espiritual. Aqui nós usamos a expressão espiritual num outro sentido. Estamos falando de algo fora do conhecido e, portanto, fora do pensamento. Então, a mente não alcança isso. Não essa mente como nós conhecemos. O ser humano vive dentro dessa condição, que é a condição do pensamento. Aqui nós estamos com você, lhe mostrando a oportunidade do despertar de sua natureza divina, daquilo que é a realidade do seu ser. É nesse sentido que esta verdade espiritual floresce. O ponto importante aqui é saber que esse florescimento, esse desabrochar e esta verdade se revelando não é algo que está dentro do conhecido. E, portanto, não faz parte do pensamento. E se não faz parte do pensamento, não faz parte do tempo. Nós temos enfatizado muito isso aqui para você. Não existe qualquer pensamento fora do tempo. Observe que tudo aquilo que está dentro do pensamento está dentro do tempo. Essa noção de passado, presente e futuro. Você só pode ter qualquer ideia sobre isso com base no pensamento. É o pensamento que idealiza, que tem ideia, que tem imagem do passado, assim como do presente e do futuro. Portanto, esse passado, presente e futuro é parte do pensamento.
Vejam como é importante a gente ter uma aproximação nova de tudo isso. A ideia que você tem sobre quem é você e sobre o que você pode vir a ser, ou quem você pode vir a ser, isso só é possível quando o pensamento está presente. A ideia sobre quem é você só é uma ideia porque o pensamento está presente. Agora, reparem que o pensamento não lida com a realidade. Ele lida com imagens, ele lida com ideias, com conceitos, com abstrações. Veja como é importante nós termos uma nova aproximação dessa questão a respeito de quem nós somos e dessa ilusão sobre quem nós deveríamos ser. Por que isso é uma ilusão? Porque isso que nós deveríamos ser é uma imagem que o pensamento está construindo, uma imagem de futuro. Como parte desse futuro, dessa imagem, está esse modelo de alguém chegando em algum lugar, realizando alguma coisa. Mas aonde está esse alguém? Nós não estamos lidando com uma pessoa que seja real. Essa ideia da pessoa, baseada no pensamento, é um conceito, é uma crença, é uma imaginação. A vida, a real vida, é aquela que está agora aqui acontecendo. Na sua cabeça, um pensamento passa a respeito de quem você é, a respeito do que você é e representa nesse contexto da vida. Mas esse pensamento não é a realidade, é a imaginação. Assim, o futuro para alguém é a imagem que o pensamento agora aqui produz. Não estamos lidando com a verdade, não estamos lidando com algo real. Nesses encontros, nós estamos aqui tendo descobertas. E a revelação aqui consiste na ciência do seu ser, que não é esta pessoa como o pensamento imagina aí dentro da sua cabeça. Você se vê como alguém, você se vê como uma pessoa que viveu o passado, está vivendo o presente e irá viver o futuro. Do ponto de vista cronológico, nós temos o passado, mas apenas como uma lembrança também agora aqui, que é um pensamento. Nós temos o presente, mas isso não é detectado pelo pensamento. Esse momento agora aqui não faz parte do pensamento. E nós temos o futuro, mas o futuro como uma ideia, como um pensamento também. Então, veja, do ponto de vista cronológico e do calendário, nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós vamos ter o amanhã, como nós tivemos o ontem e estamos tendo o hoje. Essa é a nossa linguagem. Essas são palavras que nós inventamos para dividir o tempo em
passado, presente e futuro. Então, o tempo cronológico, o tempo do relógio, medido pelas horas, está dividido com esses nomes. Então, esse tempo é razoável. Mas nós temos um outro tempo e estamos psicologicamente vivendo presos a essa noção desse outro tempo, que é o tempo psicológico. Você tem um pensamento sobre quem você foi, um pensamento, uma ideia sobre quem você é. Também uma ideia sobre quem você será. Então você é uma ideia, é um pensamento. Qual é a realidade daquilo que é você quando o pensamento não está? Quando esse tempo psicológico, constituído de passado, presente e futuro, não está? Então vamos descobrir isso aqui juntos, com calma. Aqui no canal nós temos diversos vídeos sinalizando a importância desta compreensão, porque isso é libertador. Esse é o fim de toda essa confusão, sofrimento e problema nesta vida, que nós denominamos minha vida. Eu me refiro a essa noção equivocada de que estamos vivendo nesse tempo, que somos alguém, uma pessoa. Alguém, uma pessoa que veio do passado, está vivendo esse momento, está caminhando para o futuro. Não existe nenhuma pessoa psicológica. Não existe esse alguém psicológico, esse você psicológico. Porque não existe esse tempo psicológico. Não existirá um amanhã psicológico. Vejam como é simples isso. Não existe tal coisa como um futuro psicológico. Como nunca existiu um passado psicológico. A sua crença é de ter vivido o passado. O corpo experimentou o tempo cronológico. Coisas aconteceram nesse momento, desse assim chamado passado de ontem, cronológico, ou de anos atrás, cronológico. Não podemos negar isso. Essa é uma experiência de memória guardada no cérebro de um passado cronológico para esse corpo, para essa mente, mas não para esse você psicológico, porque não havia nenhum você psicológico ontem, ou há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Como não existe esse você agora aqui psicológico, ou esse você nesse futuro psicológico. O que temos é a ilusão de uma identidade presente nesse momento, vivendo essa experiência. Temos que investigar tudo isso, aprofundar tudo isso, compreender tudo isso. Temos a ilusão de alguém que viveu o passado, que está vivendo o presente, caminhando para o futuro. Porque é fundamental termos uma visão disso, de uma forma muito clara, precisa. Porque quando o pensamento, esse modelo de pensamento que sustenta essa qualidade de tempo, termina, com o fim desse tempo, que é o fim desse pensamento,
nós temos o fim do eu. Nós precisamos ver várias coisas aqui. As implicações do fim desse tempo psicológico. As diversas implicações dele. Repare que quando você tem problemas, todos os seus problemas são problemas ligados a esse você psicológico. Toda aflição, toda dor, todo conflito, contradição, ansiedade, depressão, medo, angústia, preocupações, sentimento de rejeição, a dor da solidão, tudo isso envolve não só isso, todos os problemas de desordem emocional, psicológica. O ser humano, ele vive dentro de transtornos psicológicos, de desordens mentais, de ausência de saúde mental. Tudo isso está presente em razão desse mim, desse eu, desse você psicológico. O que é esse você? Me parece que está ficando claro agora. A ideia que o pensamento tem dentro da sua cabeça a respeito de quem você foi, de quem você é, de quem você será, é esse você? É esse sentimento, pensamento, emoção, sensação de mim, desse eu? Aqui nós estamos descobrindo o fim do medo. Para a pergunta como lidar com o medo, a resposta está presente quando existe esse fim para esse você, para esse ego, para esse eu, para esse mim, para esse modelo psicológico de ser alguém. Então, quando há esse envolvimento real com a verdade daquilo que somos, que está além do eu, do ego, temos a realidade da verdadeira espiritualidade. Nesse sentido, não se trata de um amadurecimento, de como amadurecer espiritualmente, ou de como alcançar esse crescimento espiritual. Aqui se trata de tomar ciência daquilo que é você, além desse você psicológico, como você se vê, como você se estabelece dentro dessa ilusão do modelo do pensamento que sustenta esse tempo psicológico. Então, esse é o nosso assunto aqui com você. Estamos aprofundando com você essa visão da não dualidade, da não separação, da realidade presente nesse instante. Essa realidade não é esse mim, esse você psicológico. Isso é a visão clara da não dualidade, da Advaita. Esse sentido de ser sem a ideia de ser. Então, esse é o nosso assunto aqui com você. Estamos trabalhando com você o despertar da consciência, a realização da verdade, daquilo que é você realmente. Então, esse é o nosso assunto aqui, que estamos trabalhando com você nesse canal e também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto.
Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Então, fora esses vídeos que nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você, aprofundando isso. São 2 dias onde estamos juntos, tendo uma visão direta a respeito desta verdade, tendo um olhar direto para a ciência do autoconhecimento, da meditação. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não existe o mundo, não existe a pessoa, não existe o eu, não existe esse mim. Se há esse eu, tem o outro. Se há esse mim, tem o mundo. Só há essa consciência. Isso é Advaita, a não dualidade.